Hoje vou falar de viagem. Mas reparem, eu digo viagem, não digo viagens. Não é um programa turístico a dizer vá aqui que é bonito, vá ali, que isso também é importante. Aliás, acho que um lindo programa com as 20 mais lindas viagens do mundo era justamente um programa que se devia fazer. Mas eu vou falar de uma coisa totalmente diferente. A ideia de viagem. Viagem, a palavra tem a ver com via. E via quer dizer caminho. Mas nas raízes mais antigas da língua, via também tem a ver com vida. E eu acho para os antigos, bem lá muito no fundo, viajar era viver, porque quem não viajasse não vivia. Sabem que nessa altura os grupos humanos não tinham uma economia organizada, eles devoravam o que a terra ou o mar davam ali onde eles estivessem. Portanto, era preciso constantemente ir mudando de lugar, viajando, vivendo. Certo que os primeiros homens fizeram as suas viagens a pé. E eles a pé podiam dar a volta ao mundo. Reparem uma pessoa a andar mesmo devagar, muito devagar, anda uma légua por dia. E com uma légua por dia, ao fim de cerca de 20 anos, já se deu uma volta completa ao mundo. O que acontece é que não eram possíveis essas voltas completas ao mundo, porque de repente aparecia no topo do caminho o mar. E aí era preciso ou embarcar ou ficar. Quando havia guerras, vinham os inimigos nas costas e a alternativa era morrer para ficar ou embarcar para salvar a vida. Isto é importante porque eu acho que desde uma fase muito antiga dos mitos humanos, a viagem, mas agora a viagem por mar, está ligada à ideia de salvar a vida. Como dizia um grande viajante, essencial é navegar. Há gravuras de há perto de 5.000 anos que representam os navios em que os homens viajavam. Na ilha de Rhodes, numa cidade muito bonita chamada Lindos, cá embaixo está esculpido na pedra uma nave com mastros. Ora bem, foi aí de Rhodes que navegaram os homens que vieram povoar, numa certa fase da sua história, as Ilhas Baleares. Mas esses navegadores davam volta ao mundo. Naturalmente ligavam a ideia de que o mar não era amigo, não julguem que nessa altura consideravam o mar nosso amigo. Pelo contrário, o mar era a morte. Todos eles naufragavam, tinham naufrágios, mas muitas vezes do naufrágio conseguiam escapar. E as grandes histórias dos marinheiros, por exemplo, as histórias que o Simbad, o marinheiro, contava a Sherazade, são todas dos mundos maravilhosos, onde ele chegava depois de um naufrágio. Eu acho que é isso que faz nascer esta ideia que, para além do mar, está um mundo feliz à nossa espera. Para além do mar é a Atlântida. Para além do mar são as ilhas da utopia. Para além do mar está tudo, quando o homem esperou a vida inteira e já desesperava de alcançar.
Esses barcos hoje parecem-nos realmente muito frágeis. Bom, mas tinham uma qualidade. Aguentavam-se em cima da água. E eles navegavam à vista, tomavam um ponto de referência na costa, ao nascer do sol, depois iam andando lentamente até o outro ponto. Era assim que navegavam. É isso que explica que tenha sido com barcos dos fenícios que um faraó do Egito, num período muito antigo, aproximadamente 500 anos antes de Cristo, tenha mandado barcos fenícios saírem para o mar da Eritreia, como diz o texto, é um texto do Heródoto, custear todo o grande continente africano e depois reentrar no Mediterrâneo pelas colunas de Hércules. Este facto, o périplo da África no V século a.C., é muito usado para se dizer o seguinte: afinal, os portugueses não foram os primeiros. Bom, devo dizer que há aqui uma grande diferença. É que esses navegadores fenícios usavam sempre a navegação costeira. Os primeiros que ousaram atravessar o Atlântico guiados pela luz das estrelas, esses foram os portugueses. Bom, e isso permite, quando eu estou a falar em viagem, falar em 4 tipos de viagem. A viagem antiga é a viagem do Ulisses, é a Odisseia, em que se vai por esses mares, de serra em serra, de ilha em ilha, à procura do desconhecido, para, assim, num lugar mais azado, fundar uma cidade e fazer nascer uma pátria nova. A viagem moderna, que é a viagem portuguesa, a viagem onde já se sabe para onde se vai, em que altura do mundo está, quantos dias de navegação é preciso para lá chegar. Depois, esta viagem comercial, a viagem burguesa do capitalismo, a viagem do vapor e, finalmente, o 4º tipo de viagem, a viagem turística. A verdade é que foi assim nesses navios frágeis que os fenícios e os gregos conseguiram chegar praticamente a todo o Mediterrâneo. O Mediterrâneo, este grande mar triangular, é uma espécie de coração do mundo. Reparem, a Ásia tinha a sua fachada a dar para o Mediterrâneo. A Europa estava voltada ao Mediterrâneo. E toda a África, ao norte, era banhada pela brisa do Mediterrâneo. Um mar de 3 continentes, os 3 continentes que no conjunto formavam o mundo. Porque o mundo era um mundo a 3 tempos. O mundo tinha 3 partes: África, Ásia, Europa. Toda a geografia antiga se baseia nisso. E uma grande parte do pensamento antigo se baseia nisso. Essa ideia, por exemplo, de que Deus é uma trindade, uno, mas dividido em 3, é como o mundo. É só um, mas tem 3 partes. Bem, quem veio arrombar com isso, como sabe, é o Colombo. O Colombo sai daqui da península, atravessa o Atlântico e tropeça na América. Afinal, não são 3, são 4. A cada roda era de 4. Camões lá diz, chama a América a 4ª parte nova. Claro que a viagem do Colombo levanta, como sabem, problemas, porque deve ou não deve integrar-se no conjunto das grandes navegações portuguesas. Isso sempre foi discutido e há de continuar a ser. Eu também não vou dar a resposta. Agora, o meu telespectador pense nisto. O Colombo fez a viagem principalmente com 2 ajudas.
o saber geográfico que tinha, que era português. E as moedas de ouro que levava nos baús, que eram castelhanos. O que é que marca a verdadeira autoria? É aquilo que a gente sabe ou é o dinheiro que a gente tem? De qualquer forma, foram os portugueses que fizeram de todos os mares do mundo aquilo que gregos e fenícios tinham feito no pequeno mar Mediterrâneo. Levaram as línguas europeias, as nossas tipografias, as nossas armas, as nossas práticas, as nossas palavras à China, ao Japão, à Índia, aos arquipélagos do Pacífico. E o mundo ficou só um. O grande merecimento da viagem do Fernão de Magalhães, outro português, foi mostrar que realmente o mar era só um. E se é impossível o sonho de dar volta ao mundo caminhando sempre a pé, é possível o projeto de abraçar o mundo navegando sempre. São os navios e não são as rodas que dão a volta ao mundo. Eu falei de 4 tipos de viagem. A viagem homérica, uma viagem sem regresso. A viagem portuguesa, a viagem da descoberta. A viagem moderna, comercial e capitalista. E a viagem atual, no fundo, uma viagem de recreio, a viagem do turismo. Mas cada uma destas viagens não acabou para dar lugar à seguinte. Elas hoje coexistem todas, é importante perceber isso. A viagem homérica do homem que sai da sua pátria, onde parece que Deus negou até o pão que o diabo amassou e que obriga o emigrante a procurar terras novas onde encontre uma maneira de viver. Essa viagem continua a ser bem dos nossos dias. E é a pensar em tantos portugueses que fizeram essa viagem homérica que eu estou aqui no mar a fazer este programa. A viagem portuguesa do descobrimento, naturalmente, descobrimento de quê? Descobrimento de terras onde se produzia o que não havia em Portugal e onde não se produzia o que nós tínhamos em Portugal. Portanto, viagens para levar e trazer. E isso obrigava a navios cada vez maiores, navios cada vez com mais capacidade de carga. São as viagens portuguesas que estão realmente na origem da transformação dos grandes veleiros que chegam ao princípio do século XIX, é quando eles têm o seu máximo desenvolvimento, com os clippers. Um clipper quer dizer etimologicamente cortar, é porque estão a ver a proa do clipper a cortar as ondas do navio a avançar rapidamente. Bom, eles davam uma velocidade, chegavam aos 17 nós. Olhem como este navio em que eu agora estou. Eram navios que tinham estas características. Muito pano. O Catixark tinha 300 metros de vela, um desenho do casco que permitia meter muita carga e, portanto, isto era possível levar cargas de grande valor desde uma distância enorme até a Europa. Bom, as cargas dos clippers, primeiro foi o ópio. Os ingleses fizeram na Inglaterra uma guerra para obrigarem os chineses a deixar cultivar o ópio. E agora a gente queixa-se da droga. Mas foi assim que começou. Foi com a guerra do ópio. Depois não era o ópio, eram os escravos. Reparem, os escravos são uma carga preciosa, porque é uma carga que come. Quanto mais dias, mais comida.
quanto mais comida, pior negócio. Portanto, um navio muito bonito, com os porões bem atulhados ali de escravos, para chegarem muito depressa ao lugar onde eram vendidos, isto tinha imenso valor. É claro que isto deu tragédias. Há pouco mais de 100 anos saiu de Macau um desses lindíssimos clipas, por fora ninguém diria a tragédia que lá ia dentro. Levava nos porões perto de 2000 chinas. Bom, os chinas iam lá nos porões, comprimidos, atafolhados, não tinham ar, não tinham luz, e é claro, ao fim de alguns dias, revoltaram-se, arrebentaram com as escotilhas, chegam cá em cima ao tombadilho, o que era proibido, e então os soldados portugueses refugiam-se na ponte e, com os bacamartes, começam a espingardeá-los. Os chinas perderam a cabeça, pegam airsotes, pegam fogo ao navio. Bom, os navios tinham, como agora, salva-vidas, mas já se vê que o salva-vidas era para a tripulação, não era para a carga. E os chinas eram carga. Portanto, os portugueses saltaram para os salva-vidas, mas à pressa, com medo dos chinas, dois viraram-se, ali havia imensos tubarões. E os chinas, cá de cima, com os olhos muito abertos, divertiram-se a ver os tubarões comer os portugueses. E entretanto, o fogo alastrava no navio, e depois os últimos portugueses, porque escaparam, há sempre um que escapa. Escapou o barco do capitão e divertiu-se a ver o fogo comer os últimos chinas. Os clippers são os mais belos barcos à vela que jamais os homens construíram. É claro, infelizmente, construíram tarde demais, porque nessa altura já se tinha descoberto uma outra maneira de fazer andar o navio: o vapor. Os primeiros tinham umas rodas laterais, assim umas rodas-pás, que andavam e o navio ia andando, mas depois descobriu-se o hélice com um veio, e o navio a vapor destronou completamente o veleiro. Em 1871 foi a última grande proeza dos veleiros. Dois barcos à vela, dois slippers, saíram da China, em Hong Kong, e foram até aos portos de Inglaterra. Um era o Termópilas, outro o Catisarc. Eu falo nisto porque quem ganhou a corrida foi o Termópilas. Ambos acabaram a sua grande vida oceânica, imaginem, no nosso pequeno estuário do Tejo. O Termópilas, o ganhador, foi comprado pela Marinha Portuguesa, fizeram dele uma espécie de navio de instrução, mas é claro, era um navio de madeira e cobre, estava muito velho, e foi preciso abatê-lo. Dizem os historiadores destas coisas que foi de todos os navios, os grandes veleiros, o que teve um fim mais digno. Foi abatido a tiros de canhão no centro da Baía de Cascais, enquanto em terra os cornetinhos da Marinha tocavam a marcha fúnebre. Houve perfeitamente a ideia de que era um herói que se enterrava. Mas também veio ao Tejo o vencido, que é o famoso Catisarc. Bom, Catisarc é tabaco de cachimbo, é marca de uísque. Catisarc é tudo no mundo. Catisarc. O Catisarc foi vendido a um armador português. Andou a trazer minério de carvão da Figueira para o Tejo, do Tejo para a Figueira, e estava ali desmazelado, negro, ninguém dava nada por ele, quando passou um oficial inglês e viu
Aquele é o Cadichark, o glorioso Cadichark. Foi comprado e o meu telespectador, se o quiser ver, ainda pode. Ele está em Greenwich, em lugar de honra, com o Museu de Marinha. E o livro de História das Armadas que eu li diz que ele não é apenas um testemunho do património naval da Inglaterra. Ele é um emblema do orgulho navegador de todo o mundo. Que pena que tenha estado no Tejo e a gente o tenha vendido. Agora vejam lá o valor das evidências. Era evidente que o navio a vapor ia destronar o veleiro porque levava muito mais carga, andava muito mais depressa, seguia o rumo que o piloto queria. Bom, só que não tardou muito que se tornasse igualmente evidente que o avião destornou o navio a vapor. Hoje qualquer avião desses correntes tem uma velocidade de cruzeiro de 900 km/h. Devo-vos dizer que é 30 vezes mais que estes navios correntes. Este é um navio que faz 17 nós. 17 nós são 30 km/h, 900 é 30 vezes mais que 30, quer dizer, num avião a gente anda numa hora o que precisa de 30 horas para andar aqui. Portanto, não há dúvida. Hoje, para ir à América, ninguém se mete no navio. A viagem deixou de ser precisa. Ela deixou de ser precisa. Mas, como eu lhes disse no princípio do programa, navegar é essencial. Devo-lhes dizer que neste ano, neste momento, estou precisamente a falar-lhes na Páscoa do ano de 1996. Só na América há 10 milhões de pessoas que andam a navegar em navios de cruzeiro, quer dizer, navegar por navegar. Os navios de cruzeiro não são negócios, não são viagens, não levam a parte nenhuma, são navegar por navegar. É que navegar já não é preciso, mas continua a ser essencial. Navegar é ir à procura de um mundo diferente, de um mundo em que todos, talvez um mundo sonhado, mas é um mundo em que todos os homens sejam justos, humanos, irmãos. Eu bem sei, meus amigos, que até é possível que esse mundo nem sequer exista. Mas quando deixarmos de acreditar nele, nós também deixaremos de ser homens. Passemos a ser apenas, não sei, mamíferos, répteis, batráquios. Uma coisa é certa, um mundo melhor é a verdade que nenhum homem verdadeiro desiste de procurar.